A música ela é muito mais do que apenas uma forma de diversão. A gente sabe que a música ela tem uma função e essa função ela é desenvolvida na sociedade, né? Desde o período da pré-história, passando pela antiguidade, pela Idade Média, pela Idade Moderna, até chegar à Idade Contemporânea, que é o nosso período histórico. E a gente vai trabalhar então a função social da música. A gente sabe que a música, então, ela é uma das mais antigas formas de arte, né, criada pela humanidade, e ela está presente nas mais diferentes culturas e no mais diferentes, então, períodos da história da civilização. Então, é importante que a gente saiba que a música, então, ela vai ter essa importância, então, de ser desenvolvida. A música também é uma forma de arte que ela é desenvolvida em todas as sociedades, né? Desde o período da pré-história até hoje. E a gente vai dizer que a arte, pela música ser uma arte, ela é uma criação, ela é uma expressão humana. A gente vai dizer que o ser humano, então, ele é um ser social, né, que vive em sociedade. E, logicamente, que a música, ela também vai exercer diferentes funções ao longo do tempo. Cada sociedade cria o seu estilo musical e esse estilo ele é desenvolvido e praticado em cada local que ele existe. A gente vai dizer então que a música ela tem uma grande importância na sociedade por ela exercer um papel, por ela exercer uma função. Ou seja, uma função é o quê? Um objetivo. A gente sabe que a música ela não é criada é, apenas por ser algo legal, algo bonito, mas também por ter uma função, por ter um objetivo a ser desenvolvido na sociedade. Nós vamos dizer então aqui, podemos considerar como objeto artístico aqueles que não têm função utilitária imediata. Para que serve a música? A música ela não tem uma função imediata, como por exemplo, a gente pode viver sem música? Podemos, não é? Mas a gente sabe que a música ela tem uma importância. A gente não vai dizer, por exemplo, que a música ela tem uma função utilitária, ou seja, de ser usada no nosso cotidiano, como a gente tem uma necessidade de se alimentar, né? A gente tem uma necessidade de comer, né? Então a gente diz que a música ela não vai ter a mesma função que uma comida, uma função utilitária. Mas a música também, ao mesmo tempo que ela não tem uma utilidade imediata, a gente pode dizer então, a gente pode dizer então que apesar da música não ter uma função utilitária, a gente vai dizer que a música ela é essencial para a nossa vida. Ela pode até não ser utilitária, né? A gente pode viver sem a música, mas a música ela faz parte principalmente então do nosso conhecimento. Então a gente vai dizer aí, numa visão mais simples, a música ela não tem uma utilidade imediata, a não ser a satisfação da necessidade humana de arte que nós temos, né? Todo mundo tem uma necessidade de arte, uma necessidade de cultura, e essa cultura então que ela faz com que a gente tenha a música ela tem uma importância na nossa vida. Nós vamos dizer que a música ela não é valorizada apenas por não ter uma utilidade prática. Nós vamos dizer que ela vai revelar o comportamento das pessoas e propõe uma reflexão sobre a nossa vida. Então veja que a música, apesar dela não ter uma utilidade prática, como a gente, por exemplo, a gente pode viver sem a música, né? Nós não temos a mesma necessidade é, que a gente tem, por exemplo, de se alimentar. Mas a música também, apesar dela não ter uma utilidade prática no nosso dia a dia, de não ser tão importante quanto a alimentação, a gente vai dizer também que ela é importante no sentido de quê? De mostrar o comportamento das pessoas e a música também ela vai propor uma reflexão sobre a nossa vida. Então é essa função que a música ela tem. A música ela tem uma função de fazer com que as pessoas reflitam sobre a sua própria vida e também sobre o comportamento que elas têm em determinada sociedade. A gente vai dizer, por exemplo, aí, nós temos então aí, né, temos aí então o escritor de Candé. Candé então ele vai dizer: se é difícil definir o que é música, também é difícil definir qual é a função que ela tem. Então, o que nós temos que fazer é tentar compreender como a música ela foi feita
e ela se desenvolveu ao longo do tempo. Aí, nesse slide aí que vocês estão vendo, inicialmente vai ter mostrando o quê? A função da música, ela foi mudando ao longo do tempo. Cada sociedade, ela tem um objetivo, ela teve uma função diferente da que antes era colocada em prática. Por exemplo, a gente tem aí, por exemplo, que em sua origem a música era apenas uma atividade muscular. O que é uma atividade muscular? É como se fosse uma atividade física, não é? E essa atividade física que ela era colocada em prática era uma atividade inicialmente que era praticada lá na pré-história. Na pré-história, a música ela não tinha a mesma função que hoje em dia. Nós vamos dizer, por exemplo, que a música era apenas uma atividade muscular, principalmente da laringe, da região da garganta. Mas como é que ela era praticada então naquela época? A gente vai então dizer que a música, lá no período da pré-história, ela tinha a função de quê? Principalmente a gente vai dizer que a música ela era apenas uma atividade muscular. Ou seja, nós vamos dizer que a música lá na pré-história ela servia principalmente para se adaptar às condições de luta, às condições da vida na pré-história. A gente vai dizer que a música ela não era propriamente um tipo de não tinha uma melodia. Naquela época a música ela era criada acompanhando o quê? Acompanhando então principalmente sons, palmas, o barulho dos pés e principalmente acompanhando o movimento que o corpo das pessoas faziam. Então a gente vai dizer então que nesse momento ela não tinha um caráter de quê? Ela não tinha um caráter de melodia. A música ela era criada apenas para acompanhar os sons da natureza, o movimento do corpo. Principalmente a gente vai dizer que naquela época a música ela não tinha uma melodia, ela não era organizada. A música então era apenas o quê? Era principalmente apenas feita para acompanhar movimentos. Era apenas então para acompanhar então os barulhos, o som da natureza, o movimento, o batido de palmas, o batido dos pés. Então a gente vê que a música na pré-história ela tinha a função apenas de acompanhar os movimentos do corpo das pessoas que viviam naquela época. A gente vai dizer que a música ela não tinha uma melodia, ela não era organizada, ela tinha apenas a função de reproduzir alguns sons. Não era a música então era apenas o quê? Uma reprodução de sons que existiam na natureza. Acompanhava o batido de palmas, dos pés, havia também acompanhava o movimento também dos sons da natureza. E a gente vai dizer que a música na pré-história era um ato comunitário. Todas as pessoas então se reuniam para sobreviverem, para lutarem contra os animais perigosos. Então a gente vê que a música, como ela está mostrando nessa imagem aí ao lado, a música então na pré-história, ela era apenas uma reprodução dos sons da natureza. Não existia uma melodia como nós temos hoje. E a gente vai dizer então, por exemplo, que a música ela também vai ser diferente em que sentido? A música, existe a música étnica, ou seja, a música que ela era feita por alguns povos que atualmente eles vivem afastados, né? Que são os povos primitivos. A gente vai dizer, por exemplo, que uma música étnica é uma música que ela é feita por povos que vivem afastados. E a gente vai dizer, por exemplo, que existem povos que se reúnem ainda hoje, que vivem afastados da sociedade. E a gente vai dizer, então, por exemplo, que eles se reúnem porque a música naquela região, ela vai ter o quê? Ela tem um sentido religioso ainda hoje. Ela tem uma função mágica, no qual as pessoas se reúnem tanto para dançar em homenagens religiosas, em rituais religiosos, como também em homenagem à natureza. A gente vê aí, por exemplo, que a música, gente, até o século XVIII, ou seja, o ano de 1800, não é, há pouco mais de 200 anos atrás, a música ela tinha uma função de quê? Nós vamos dizer que a música, até o século XVIII,
ela era criada apenas por encomenda. As pessoas criavam músicas porque alguém pedia para elas criarem músicas feitas para a sua família. Depois do século XVIII, né, há 200 anos atrás, a música ela começou a ser criada para ser vendida, não é? E a gente vai dizer então que a partir do século XIX, né, pouco mais de 100 anos atrás, a gente vai então dizer o quê? A gente pode dizer que as músicas antigas elas começaram então a sofrerem um tipo de preconceito. As pessoas queriam uma música que ela fosse mais popular, que todas as pessoas então realmente pudessem ter acesso àquela música. Então, vamos lá. Na primeira questão, que foi logo no início que eu disse, e a segunda questão da atividade, que só são duas questões, a segunda questão ela vai dizer assim: a música ela aproxima as pessoas, fazendo-as compartilhar suas ideias, emoções e experiência. Então, a música é uma forma de arte na qual as pessoas encontram uma forma de compartilhar suas ideias, suas emoções e também as suas experiências, né? Toda arte é uma forma de expressar a sua opinião, a sua expressão, né? As suas emoções. E a gente vai dizer, as pessoas elas ouvem e produzem música pelos mais diversos motivos, por sua diversidade de utilidade. A música ela se presta às mais diversas funções, como celebrar, a expressar os sentimentos e emoções, em rituais religiosos, em acompanhar outras formas de arte, como teatro e cinema, transmitir conhecimento, expressar a cultura. Nós temos também caracterizar um período da história, motivar a força e a coragem na guerra e também como uma forma de comunicação. Então a gente pode dizer, então pessoal, a gente pode dizer então que a primeira questão, vocês vão colocarem que a música, ela é uma forma de arte, ela é uma forma que as pessoas encontram para expressarem a sua opinião. E a segunda questão, vocês vão colocarem da seguinte forma: as pessoas elas ouvem e produzem música pelos mais diversos motivos, né? Por sua diversidade de utilidade. A música então, eita, tô não, mas daqui a pouco eu termino, daqui uns 5 minutinhos. Eita, daqui a pouco eu vou então, eu termino. Pronto. A gente vai então dizer que as pessoas elas ouvem e produzem músicas pelos mais diversos motivos. Por sua diversidade de utilização, a música ela se presta às mais diversas funções. Então a gente vê que a música ela é criada para celebrar, para expressar o sentimento, as emoções. Ela é encontrada em rituais religiosos, acompanha também outras formas de arte, como teatro e como cinema. Ela também é uma forma de transmitir conhecimento, de caracterizar um período da história, de motivar a força e a coragem na guerra e também como uma forma de comunicação, na qual as pessoas elas vão se encontrarem e que elas também veem uma importância que a música ela adquire que na qual as pessoas elas têm uma forma de adquirir conhecimento. Quando a gente escuta uma música, a gente não escuta apenas o quê? Para refletir, né? Para refletir sobre a nossa vida, né? A gente vai dizer que a música também, ela é uma forma de adquirir conhecimento. A música ela é criada em determinado período e ela vai mostrar o que é, aonde ela foi criada, por que ela foi criada, qual era o objetivo. Então veja que a música ela tem uma capacidade de nos fazer refletir sobre a nossa vida, mas também ela é uma forma de adquirir conhecimento. A gente vai dizer, por exemplo, que a música ela está presente nas diversas formas de celebração, em aniversário, casamento, batizado, em casamento e outros ritos, em diferentes culturas usam a música para demonstrar a alegria dos elementos do grupo social, como a gente sempre frequenta, não é? Em celebrações de aniversários, né, em diferentes culturas, as músicas elas aparecem como expressão dos desejos, da felicidade.
Em muitas culturas a música ela é utilizada como elemento de conquista amorosa e afetiva, né? As músicas românticas. Nós temos então, na Idade Média, os trovadores então eles utilizavam, celebravam o amor através da música. A música ela é importante recurso de adoração, utilizado nas mais diversas religiões, tanto, por exemplo, na religião evangélica, não é que é o gospel, como também na religião do candomblé, de cultura africana. Nós vamos dizer, por exemplo, que a música também ela acompanha o ser humano em diversos momentos felizes, e também em momentos de sepultamento. Nós vamos dizer que os índios também eles tocam instrumentos e elaboram cânticos com mais diversas finalidades religiosas. A música é uma forma de arte independente, mas também ela acompanha diversas formas de arte, como teatro, como poesia e também como cinema. Algumas culturas acreditam que através da música o ser humano ele alcança até mesmo a cura. Algumas culturas guardam e transmitem suas tradições e conhecimento por meio da música. Já o ritmo, né, ele pode facilitar a memorização. A música ela é um importante recurso para incentivar a disciplina, a concentração e até mesmo a nossa aprendizagem. A gente vai dizer que a cultura ela pode ser apresentada por músicas, né? Assim também, por exemplo, uma determinada música como o Baião, por exemplo, ele pode representar toda a sociedade. O sentimento, por exemplo, de cultura, de nacionalidade, que vai ser o sentimento cívico que nós temos de um grupo de pessoas que pode ser representado pela música, como por exemplo os hinos. O hino nacional de cada país, ele faz com que as pessoas o quê? Se sintam pertencentes àquela sociedade, à identidade nacional. E a gente vê os valores que caracterizam a sociedade em um determinado período histórico podem ser observados graças à música que é produzida naquele período. A música também ela pode ser utilizada em batalhas para motivar os guerreiros para lutar, que é chamado então a música então marcial. E a gente vê a linguagem humana, como linguagem humana, a música ela serve para expressar e para descrever as emoções, as ideias, ambientes, histórias e também personagens. E através dos tambores antigos, antigas tribos africanas, elas transmitiam mensagens para outras tribos e elas eram uma espécie de telégrafo primitivo. E a gente pode dizer que a música, ela foi sofrendo então mudanças ao longo do tempo. A gente pode dizer que a música na pré-história, ela não tinha uma utilidade prática, né? Ou seja, ela não é tão importante quanto beber, quanto comer, mas ela é importante no sentido de que a música ela é importante principalmente no sentido de nos fazer refletir sobre a vida, de nos fazer também adquirir conhecimento e de principalmente, pessoal, a gente tem uma importância, a música ela tem uma importância porque lá na pré-história a gente vai dizer que a música ela tinha apenas uma utilidade, tinha apenas uma utilidade física, né? Vamos dizer dessa forma, né? A gente vai dizer, por exemplo, que a música ela tem uma função principalmente de um exercício físico, né? De um exercício muscular, como eu disse logo no início, que ela não tinha uma melodia. A música ela era apenas o quê? Uma forma de acompanhar, né? Ela era apenas uma forma então de acompanhar, como eu demonstrei aqui na pré-história, a música ela era apenas uma forma de atividade muscular. De uma atividade muscular em que sentido? De exercitar, né, o nosso aparelho então auditivo. O nosso aparelho então, por exemplo, vocal. Vamos dizer assim, a nossa laringe. E a gente vai dizer então, se a música era uma atividade muscular de exercitar a nossa laringe, a gente vai dizer que ela era o quê? Ela não tinha uma melodia. A música ela apenas acompanhava ou reproduzia
o barulho o quê? Os sons que havia na natureza. O som das palmas, do batido dos pés. Havia também uma reprodução do som da natureza. Então a música naquela época era apenas uma atividade que ela acompanhava os barulhos então da natureza. Não existia uma melodia como nós temos hoje, que é uma voz mais melódica, que tem uma organização. A música ela não era organizada. A música existia na pré-história no sentido de acompanhar, por exemplo, os barulhos que existiam na natureza. Bem simples, né? Já, por exemplo, na Idade Antiga, lá na Grécia e em Roma, na Grécia, por exemplo, a música ela fazia parte da educação das pessoas, porque eles consideravam a música como algo muito importante e que deveria ser o quê? Passado de pai para filho, de geração a geração, porque era um conhecimento muito importante para as pessoas. E a gente vê que até o século, depois do século XVIII, a música ela passou a ser criada para a população, para que todos tivessem acesso. E a música então ela começou a ser revendida, ela começou a ser vendida para outras pessoas, porque até o ano de 1800 a música ela era feita apenas por encomenda. Ela era feita apenas o quê? A música ela era feita naquele momento principalmente por encomenda. Uma família era que ela queria uma família ela queria então ter uma música, ela mandava então um cantor, uma pessoa criar uma música para si. Então, pessoal, vejam que a música ela tem uma importância muito grande por ela ter essa função de fazer então com que realmente de fazer então com que as pessoas elas pudessem refletir, elas pudessem então adquirir um conhecimento e refletir sobre a sua própria vida, certo?